Esse vídeo é assim uma salada mista. Eu quero conversar sobre a volta do Monark para as mídias sociais e o que isso me mostrou. O que eu aprendi sobre pessoas que são estranhas, que seguem outros influenciadores. Tá uma confusão, né? Vamos conversar? Namastê, Pete, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. E eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Então tá, olha, você talvez conheça o Monark. O Monark é um influenciador que faz um sucesso, ou melhor, que fez um sucesso, ou melhor, que continua fazendo um sucesso absurdo, mesmo bloqueado do YouTube. A grande maioria das pessoas viram um bafafá que deu ao ele falar que era a favor da liberdade de expressão e aquela coisa do nazismo. Olha, eu não vou nem ficar tocando muito no que isso tem a ver, porque você já conhece essa confusão. O Monark, ele era um dos apresentadores, aliás, um dos donos do Flow Podcast, que é um dos maiores sucessos do YouTube. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui, eu não entendo essa onda de sucesso de podcasts. Parece que tudo é podcast no YouTube. Internacionalmente, todos os canais agora estão virando podcast. É uma coisa chatíssima, você fica horas com as pessoas falando sobre tudo. Eu sei que eu falo pra caramba, mas quando eu falo muito, mas muito, eu falo 20 minutos, e olha que é falar muito. Agora imagina a situação, ficar num vídeo de 4, 5, 6 horas com as pessoas falando, é muito chato. Eu não gosto, eu não tenho paciência, eu detesto, mas parece que o mundo ama esse tipo de conteúdo. Então tá. O Monark era um dos apresentadores desse podcast. E numa de suas entrevistas, num exato momento, com alguns deputados que ali estavam, eles estavam falando sobre nazismo, não sei porquê. E o Monark defendeu de uma forma idiota, de uma forma grotesca, bem burra, que ele era a favor dessa liberdade, de existir um partido, né, que seja a favor dessa porcaria. Isso foi o suficiente para cancelarem o coitado. Mas assim, um cancelamento de uma forma que chega a ser inacreditável. Aliás, hoje é muito normal, tudo você cancela. Mas você cancela, daqui a pouco você volta, daqui a pouco cancela de novo, daqui a pouco volta. É uma coisa tanto quanto normal. O problema da internet é que ela dá voz para muitas pessoas idiotas. Não estou falando que o Monark seja idiota, tá? Eu estou fazendo um paralelo aqui. Muita gente idiota tem a possibilidade de aparecer e falar o que quer. E aí o que acontece? Cancela. Mas como tem gente que gosta de gente idiota, daqui a pouco o idiota volta. Aí é aquela coisa. Mas vamos falar então do Monark. Ele foi cancelado porque ele, de uma forma tonta, como eu falei, defendeu a existência de um partido que fosse a favor do nazista lá, né? Na verdade, a forma idiota dele de falar isso, eu entendi que ele não era a favor disso, mas ele era a favor da liberdade total de expressão, a liberdade total de você fazer o que quiser. Se você quiser ser idiota, pode defender isso, você tem a sua liberdade. Entendi isso. Mas eu não concordo com isso. Muita gente sempre me perguntou assim, nossa Emerson, você sempre fala de tudo, e uma coisa tão polêmica como essa, por que você não vai falar? Primeiro, porque naquele momento eu não estava preparado, porque eu não queria, porque o Monark não é uma pessoa que eu acompanhava, então, né, até o Flow, eu conheci algumas coisinhas assim pequenininhas, porque o YouTube vivia me entregando os cortes do Flow. Aliás, o YouTube vive me entregando cortes de tudo quanto é podcast, e eu não assisto podcast, eu não consigo entender essa métrica do YouTube burra de entregar o que você não quer assistir. Pelo menos pra mim é assim que funciona, mas tudo bem. Então eu não estava preparado para assistir, não queria assistir, mas é claro que eu fui bombardeado, mesmo estando na Austrália, toda vez que eu abria qualquer site de notícias do Brasil, ou YouTube, ou seja lá o que for, coisas falando do Monark. Enfim, o cara foi cancelado. Na minha humilde opinião, eu acho que foi até um pouco demais o que aconteceu com ele. Punido ele deveria ter sido sim. Por quê? Tem tantos fatores aqui. Primeiro, eu acho que o sucesso sobe a cabeça das pessoas e as pessoas se acham no direito de fazer o que quiser. Por exemplo, quantas vezes ele apresentou aquele programa
com a cabeça virada de erva. Ele mesmo fala sobre isso. Quantas vezes ele apresentou aquele programa com a cabeça virada de álcool? Então é aquela sensação de que você pode tudo pela sua liberdade, mesmo coisas que são ilícitas, acho estranho. Se bem que álcool não é ilícito, né? Mas de qualquer forma, eu acho muito irresponsável. Você não vai trabalhar bêbado, vai. Porque quando você tá bêbado, você fala besteira, você fala as grandes verdades, você faz besteira, você provavelmente vai ser demitido. Como ele era o chefe, como ele era o dono, então ele se achava no direito de fazer isso. E o sucesso de ser o maior podcast do Brasil dava-lhe a sensação de que nada aconteceria com ele. Mas se ferrou, né? Tomou no tonhonhonho. Então, eu achei que ele se mostrou um cara extremamente burro por estar o tempo todo, né, com a cabeça muito doida e por apresentar exatamente um programa, um podcast falando com políticos bêbado. Estando bêbado é de uma irresponsabilidade que, olha, não tem nem o que falar. Eu não sei se ele é um cara que tem maturidade, que está preparado para falar sobre absolutamente tudo. Eu penso assim, ninguém sabe de tudo, mas a idade te dá um pouco mais de sabedoria. Quando eu não tenho ideia do que eu vou falar, mesmo que seja só para expressar a minha opinião, tem coisas que eu prefiro ficar quieto, que é melhor não falar. E mesmo quando eu falo o que eu acho, às vezes eu posso estar errado, eu não sou o dono da verdade. Então é isso, ele falou muita besteira, foi mal interpretado porque foi burro, porque foi inconsequente, porque foi um moleque, mas foi um cara que pediu desculpas, que reconheceu o erro, mas foi cancelado do YouTube, não podendo fazer nada. Aí se retirou um tempo de cena, mas voltou agora numa nova plataforma, a Rumble. Aliás, eu também tenho o meu canal lá. Se você quiser, é só se inscrever, vai estar aqui na barra de descrição. Eu estou postando os meus vídeos atuais e também estou sempre postando um vídeo antigo. Mas isso não tem nada a ver. Mas enfim, ele foi contratado pelo Rumble para fazer o lançamento no Brasil. E é aquela coisa assim, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Quem conhece o Rumble, a grande maioria não conhece, mas ele é um cara que tem muita força nas outras mídias sociais. Então se ele anuncia no Facebook da vida, no Instagram, seja lá o que for, olha, estou lá no Rumble e coloco o link, a pessoa vai assistir. E até no YouTube que ele é proibido, né? Porque a coisa que mais tem é vídeo dele com os cortes desse novo talk show dele, desse novo podcast que está na outra plataforma e proibida no YouTube, não dá para entender. Tá proibido ou não tá? Não tá, né? Tem muito disso que me diz. Provavelmente ele está proibido de fazer money no YouTube. Mas de postar os vídeos dele eu tô cansado de ver o tempo todo, porque aparece o tempo todo pra mim. Então tá. Aí ele entrou com esse projeto. Eu falei, claro que ia causar uma curiosidade em todo mundo, como também causou em mim. Fiquei esperando, vou assistir o primeiro programa, primeiro vídeo dele. Antes desse primeiro podcast, ele fez todo um vídeo falando que agora sim teria liberdade, que não teria mais amarras, aquela coisa nada toda. Aí eu já pensei, esse rapaz ainda não entendeu por que ele foi cancelado. Ele não foi simplesmente cancelado porque colaram nele a fama de ser um cara que é a favor do nazismo, né? Foi muito mais do que isso, é por falar muita besteira. Antes disso ele já tinha falado uma grande besteira sobre racismo. Então parece que não aprende, né? Assim, a sua liberdade de expressão, né, não te dá esse direito. Tá bom. Aí ele foi fazer o primeiro podcast e eu fui assistir. Eu, pra falar a verdade, na minha santa ignorância, eu não conhecia o entrevistado, que parece ser um cara também bastante famoso, porque é um desses youtubers que fala sobre videogame, Minecraft, eu acho que é isso. Eu achei um saco essa entrevista. Era assim, na minha opinião, um puxa-saquismo. O cara só falava assim, você é maravilhoso, você é incrível, você é tudo de bom. Eu falava, que coisa chata, que rasgação de cena, que vídeo chato. E olha que eu tentei assistir, hein? Eu fiquei lá 1 hora, aí chegou uma hora que eu falei, não aguento mais. Aí eu, no sentido de provocar, porque também é minha culpa, eu não me segurei, eu coloquei um comentário lá, que eu não consigo mais achar esse comentário, porque tem tantos comentários, o Rumble ele não é organizado a ponto de você encontrar as coisas. Mas eu me lembro muito bem, era uma coisa assim, achei o podcast chato, esse entrevistado não parou de puxar o saco do Monark, que saco, e parece que o Monark ainda não aprendeu o motivo do cancelamento, que não é simplesmente só sobre o nazismo, né? É simplesmente sobre a sua liberdade de expressão, que não existe total liberdade de nada. E eu coloquei que a liberdade termina
nos conceitos da lei. E aí eu fui enxovalhado por um monte de gente. E isso foi muito legal. Eu vou até ler pra você uns... Peraí, tô até aqui com o meu celular. Isso é uma coisa que eu achei até bem legal da Rumble. Ela te manda pelo seu e-mail, né, as respostas. Aí olha só, uma pessoa escreveu assim pra mim: se tá na lei é porque é certo, disse o cara que matava judeu no campo de concentração. Não sei se isso é verdade, mas a lei, ela muda porque a gente melhora como ser humano. Quando você percebe um erro, você tenta consertar, e é por isso que as coisas vão melhorando, vão evoluindo, né? Então, a gente não pode falar assim, a lei é isso e ponto final. A lei daquela época é o que vale a lei de hoje. Mas esse aqui até que pegou leve comigo. O outro escreveu assim, ó: você fede, Emerson. Fede por quê? Primeiro, você consegue sentir cheiro através do vídeo. Segundo, para a pessoa que escreveu isso, essa pessoa não tem ideia dos perfumes que eu tenho aqui em casa, tá? Que são os perfumes mais caros do mundo. Olha eu me exibindo, mas é verdade. Então, se tem uma coisa que eu não faço, é feder. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Ele não quis falar de cheiro, ele quis falar que a minha personalidade fede. E aí eu fico pensando, por um simples comentário que eu fiz, que foi provocativo. Ah, esqueci de falar uma coisa, eu também disse o seguinte, que apesar de achar que ele não tinha entendido ainda, que a liberdade dele não é liberdade total, eu ainda torcia por ele e eu ia acompanhá-lo. Então eu fui um cara legal, né? Mas enfim, aí você vê o nível de algumas pessoas. Aí outra pessoa escreveu assim pra mim, ó: criou uma conta no Rumble só pra lacrar. Talvez, será que fazer um comentário eu queira só lacrar? Talvez soe desse jeito mesmo, mas não é a minha intenção. Eu precisei falar porque pra mim era aquela coisa assim, eu criei uma certa empatia no final das contas pelo Monark, porque eu percebi o quanto aquilo o magoou, o quanto aquilo o estava matando psicologicamente. Por isso que eu precisava escrever aquilo, mas não era um ataque, era pra falar, ó, acorda pra vida. Você tem talento, cara. Mas tudo bem, né? Aí, um outro escreveu pra mim, vaza babaca. É aquela coisa assim, você não pode falar diferente do que a maioria dos lacradores nesse sentido pensam, né? Você pensa diferente, vaza babaca. Já me chamou de babaca por ter colocado um comentário de forma educada. Não sei se foi educado, eu falar que eu achava que o cara era puxa-saco, acho que aí não foi. Mas eu tentei por argumentos sensatos ali. Aí, ó, esse aqui escreveu assim pra mim: você caga e anda porque ele falou, diz a verdade. Eu acho que essa pessoa que escreveu isso não entende o que quer dizer você caga e anda. Quando você caga e anda, significa que você não se importa. Né? E foi exatamente o contrário, tanto que eu me importo que eu escrevi pra ele. Só está cancelando ele porque morre de medo dele falar com políticos em ano de eleição e desidratar mais ainda o Lula. Que coisa mais sem nexo. O que eu tava falando lá não tem nada a ver com política. E assim, não gosto de Bolsonaro, como também não gosto de Lula. Então, tá vendo como uma pessoa fala sem me conhecer? É uma coisa... Bom, mas quando a gente fala, quando a gente escreve, a gente tá dando liberdade da pessoa também responder, né? Então, ó, esse aqui eu achei interessante. A lei já defendeu até a escravidão. Tem certeza que vai botar a carroça na frente dos bois? Lei nunca foi critério de certo e errado. É o nosso dever moral e obrigação desobedecer a uma lei injusta. Aí, abre aspas, fecha aspas, né? É nosso dever. Martin Luther King Jr. É aquilo que eu falei, as leis também evoluem. Aí eu respondi pra ele uma coisa assim, como a gente evolui. E que assim, você tem a liberdade de ser o que você quiser, de fazer o que você quiser. Mas se não existir uma lei pra te parar, você pode prejudicar outras pessoas. Olha o exemplo bem besta que eu dei. Você tem a liberdade de dirigir seu carro a 200 km por hora, 500 km por hora, 1000 km por hora. Você pode fazer isso se você quiser. O que vai acontecer? Provavelmente você vai matar alguém. E aí, se não existe uma lei para te brecar, para fazer com que você não faça isso, fica difícil. Então a sua liberdade termina onde começa a minha liberdade. A minha liberdade termina onde começa a sua liberdade. E é isso que tem que ser respeitado. Outra pessoa mandou assim pra mim. Isso aqui foi extremamente educado, mas eu não entendi. Comentário cirúrgico, meu amigo. Mas a pessoa foi educada. Talvez ele quis dizer que foi complicado, né? Onde eu toquei. Mas foi educado. Esse foi extremamente educado. Não, dois aqui foram extremamente educados. E aí, o que eu penso disso tudo? Às vezes eu reclamo tanto, né? Que eu não tenho muita gente me assistindo, que eu queria ter mais gente. Mas eu fico pensando, quando eu vejo alguns tipos de comentários como esse, como as pessoas tratam o próximo na internet, eu fico pensando, não é esse tipo de gente que eu quero ter. Não tô falando de todos eles aqui, tá? Mas assim, alguns 4 daqui. Não é esse tipo de gente que eu quero me seguindo, porque não acrescenta, não melhora. É gente
você vê por alguns comentários que são pessoas extremamente baixas, que são pessoas que não têm limites, que são pessoas escória, sabe? E eu fico pensando, não quero isso. Eu penso assim, eu posso detestar você, eu posso não gostar, mas eu vou tentar falar de uma forma educada, às vezes sem ser, mas eu vou tentar. E tem gente que nem isso tenta. Então, do mesmo jeito que eu quero atingir mais pessoas, eu pergunto, será que eu quero realmente atingir esse tipo de pessoa que ofende por nada? Se bem que eu já deixei claro, eu também ofendi, né, chamando o cara lá de puxa-saco. Mas é diferente, eu não fui baixo. Quer dizer, eu não sei. Mas é isso. Aí o que eu percebi também no meio de tudo isso, o nome do iPod, do show dele, do programa dele, do podcast dele, é Monarch Talks, que significa Monarch fala, Monarch conversa. E o símbolo é uma chain, é uma corrente quebrada, ou seja, nada está lhe prendendo, ele pode falar o que ele quiser. E aí que eu falo que ele não aprendeu ainda a lição. Ele não entendeu que liberdade tem limite. Eu não vou entrar no mérito da questão das leis americanas, principalmente do que ele fala da Constituição americana, até porque a gente não vive nos Estados Unidos. Eu vivo na Austrália, que tem uma Constituição diferente da sua Constituição no Brasil, que é diferente da Constituição dos Estados Unidos que ele defende. Então eu acho que a gente tem que se encaixar no ambiente que a gente está, no ambiente que a gente vive. E aí que eu falo que ele erra, que ele ainda não percebe e que se ele continuar nesse pensamento, ele vai errar mais e mais e mais. Porque ele já tinha falado de racismo de uma forma errada, falou de defender esse pensamento, esse pensamento nazista, né? De forma errada. Então assim, a sua liberdade tem que ter um limite. É isso que eu falo, que o monarca não aprendeu a lição. E aí o que me estranhou muito foi ver que assim, pelo menos na primeira semana que eu acompanhei uma parte, eu não tive paciência, era um puxa-saquismo de todos eles, você é maravilhoso, eu não sei como você aguentou. Parecia que o podcast não era para falar sobre o que as outras pessoas faziam de maravilhoso. Se eu sou um apresentador de um programa, de um podcast, seja lá o que for, eu trago um convidado e a gente vai debater sobre algumas ideias, mas a estrela é o convidado, não é quem apresenta. E não é isso que me passou esse podcast. Esse podcast, ele continua sendo o tempo todo o Monarca Estrela, e as pessoas estão lá para ficar babando o ovo dele. Então eu não tive paciência, porque sempre as primeiras horas eram: você é maravilhoso, você é incrível, como você aguentou tudo isso que passou por você. E aí começa a ficar chato, porque é sempre o mesmo assunto, sempre a mesma história, todo dia uma pessoa diferente falando a mesma coisa. Aí eu fiquei pensando, caramba, será que ele vai ficar fazendo um vídeo só falando sobre isso todo santo dia? Eu percebi que depois, através de uns cortes, que talvez num momento ou outro o convidado falava alguma coisa relevante da vida, não do monarca, mas da vida do convidado que estava lá. Mas é chato. Eu até entendo que por ele estar voltando, a primeira semana tinha que ser um pouco uma sessão de lavar a alma. Mas é um saco quando isso continua acontecendo o tempo todo. Então parece que é um podcast para enaltecer o monarca como um salvador da pátria, como um cara que está sendo crucificado por não poder exercer a sua liberdade. E aí fica chato, aí fica uma coisa estranha. Tá fazendo um mega sucesso, eu sei, talvez eu esteja errado, mas essa é a forma que eu penso. Com a minha idade um pouco mais avançada, eu enxergo o mundo de uma forma diferente. Eu não sei como você que está assistindo esse vídeo enxerga. Eu quero mais uma vez reiterar, eu percebo nesse cara um cara de bom coração. A lente transparece isso dele. Eu posso estar errado, tá? Mas é a minha percepção. Só que ao mesmo tempo, eu acho que ele é um cara um tanto quanto inocente, porque ainda não aprendeu que tudo nessa vida tem um limite. Acho um cara extremamente inteligente, porque conquistar o que ele conquistou, fazer o que ele fez, a pessoa tem que ter muita inteligência, tem que ter uma certa sabedoria, tem que ter uma perspicácia que não é todo mundo que tem. Mas acho ele também um cara extremamente burro, mas burro de um jeito que chega a ser doído. Que eu penso assim, não é possível que tenha tanta burrice linkada em tanta inteligência. É aquela coisa do humano sendo humano. Eu não estou fazendo esse vídeo para ofendê-lo, muito pelo contrário, porque eu ainda acho que a inteligência se sobressai à burrice. Mas a partir do momento que você não aprende com seus erros, que você não aprende a conviver em sociedade e entender que tem coisas que você pode, que você não pode,
você vai ficar levando tabefe da vida o tempo todo. E eu espero sinceramente que ele tenha muito sucesso na Rumble, que ele tenha muito sucesso com esse novo projeto. E vamos falar a verdade, esse negócio de falar que estou sendo banido do YouTube, que não posso fazer nada no YouTube, não é verdade. Até porque o Flow, que o cortou para tentar fazer com que todo aquele projeto sobrevivesse, continua postando cortes o tempo todo do podcast dele, que está em outra plataforma. E além disso, ele tem também canal no YouTube que coloca cortes de tudo que ele faz na outra plataforma. Então esse banido é um banido que não é banido, né? Então vamos com calma também. Quando você fala, ó, o YouTube não deixa eu fazer, o YouTube me boicotou a ponto de eu não poder mais aparecer, não é verdade. Não é o que a gente está vendo. Tem muita coisa do Flow e do próprio Monark no YouTube, tá? Então vamos agir com honestidade, que é muito mais legal, né? Mas enfim, muito sucesso para ele. Eu acho um absurdo também o Flow estar sendo punido, porque não faz sentido uma plataforma não, mas uma empresa inteira ser punida porque uma pessoa falou uma besteira. Essa pessoa falou uma besteira, ela foi cortada, ponto final. É vida que segue, né? O YouTube também poderia rever isso no Flow, porque querendo ou não, é um podcast que tem bastante influência, que traz pessoas legais e que tem gente que gosta. Então não faz sentido também limitar e fazer com que eles não tenham sucesso, né? Eu não consigo entender isso no YouTube, mas enfim. Enfim, sucesso para todos eles, sucesso para todo mundo, sucesso para todos os convidados e que a gente aprenda cada vez mais com os nossos erros e também com os erros dos outros. E é isso, tá? Lição, eu aprendo a cada dia que eu não quero ter todo mundo perto de mim, porque todo mundo às vezes não combina comigo, você percebeu por alguns recados que eu recebi, e eu percebi também que a gente sempre melhora. E você, o que você aprendeu com esse vídeo? Eu quero muito saber. Você acompanhou todo esse problema? Você concorda com tudo isso que está acontecendo? Você está acompanhando o Monark? Olha quanta pergunta, né? Chega, né? É isso, escreve aqui embaixo porque eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, por favor, não esqueça de dar um like. Se não gostou, já sabe o que fazer, né? Dá o dislike, tá tudo bem. Não se esqueça também de se inscrever nesse canal. Se você está no YouTube, você tem que apertar no botãozinho de inscrever-se e depois badalar o sininho, porque assim você recebe, né? Quem sabe, notificações do YouTube. Se você está aqui pela COS TV, é só apertar o botãozinho de inscrever-se. E se você está por outras plataformas, que tem um monte, também é só apertar o inscrever-se, tá bom? Então tá bom. Muito obrigado pela sua audiência e a gente tem encontro marcado no próximo vídeo. Namastê, vídeo. Tchau.